Olá pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não faço um vídeo e agora acho que seria importante a gente conversar, então eu decidi hoje a gente ia fazer uma live, acabou não dando certo, e aí eu falei, vou aproveitar para fazer, né, um vídeo para a gente conversar um pouco como é que estão as questões aí da cultura no plano federal, tá? Mas principalmente para a gente entender aí as possibilidades de uma nova lei emergencial federal, tá? No plano federal. Como vocês sabem, né, eu estou trabalhando aí na Câmara dos Deputados, mas ainda em casa, né, por estar ainda em remoto, eu estou em São Paulo, isolada, trabalhando também, mas como se estivesse lá, tá? E muitas coisas aconteceram, né? Desde, né, do ano passado, a gente teve, há um ano foi aprovada a Lei Aldir Blanc, de lá para cá muita coisa aconteceu, né? A gente está nessa semana, numa semana bem importante, onde nós temos aí a expectativa da derrubada de vetos da, da prorrogação, né, da Lei Aldir Blanc, que é o PL 795, que foi aprovada aí como Lei 14.150 faz alguns dias, né, que foi sancionada pelo Bolsonaro com vetos, tá? E aí na terça-feira, então, vai ser votada essa derrubada, essa tentativa, pelo menos, de derrubada de vetos. Há aí uma perspectiva, né, de que há um acordo, pelo menos conversado com a secretária de governo, a Flávia Arruda, que bem ou mal é uma representante do Centrão, a gente não pode esquecer que ela, antes de ser secretária de governo do Bolsonaro, ela era uma deputada do Centrão, né? Foi inclusive relatora da Lei Orçamentária Anual 2021, e ela fez uma reunião com alguns deputados da Comissão de Cultura e ela disse que ela, pessoalmente, ela era contra que esses vetos acontecessem e que ela ia fazer de tudo para reverter isso, né? De qualquer maneira, no dia 12 de maio, já foi, né? Saiu um acórdão do TCU, dizendo que os recursos que estavam parados, os recursos da Lei Aldir Blanc, eles podem ser usados, né? Então, não tem porquê. Mesmo esses vetos, eles acabam travando algumas questões, principalmente de ordem de gestão e de execução, que vai dificultar as questões aí para as cidades e os estados que ainda têm recursos a serem usados, tá? Principalmente as cidades que nem começaram ainda a usar, né? Tem algumas cidades ainda que estão com questões até de pendências de documentação, mas para vocês terem uma ideia, mais de 900 cidades ainda têm muito recurso para usar. Se vocês olharem no site do Sistema Nacional de Cultura, vocês vão ver que tem uma aba ali da Lei Aldir Blanc, vocês conseguem ver ali, estado por estado, quais são as cidades que ainda não usaram os recursos e quanto não foi usado de recurso. Vocês vão ver que cidades, inclusive de médio porte, algumas não usaram nada, está lá 100% do recurso parado para ser distribuído. Então, a partir aí dessa próxima semana, é um momento super importante para os trabalhadores da cultura aí de todo o Brasil, inclusive, entrarem nesse site, verem como é que está a situação da sua cidade e cobrarem a utilização desses recursos e a distribuição desses recursos que ainda estão parados ali, tá? Claro que pode ser que esse site tenha algum tipo de desatualização em relação a isso, né? Até porque, né, a gente sabe aí que primeiro é muito complicado, né? Porque são 4.000, mais de 4.000 municípios aí que receberam recursos. E segundo, que a gente sabe que esse governo não é muito competente em relação a isso, tá? Então, mas é importante que os trabalhadores da cultura olhem para isso, né? Cobrem as suas prefeituras para que distribua esses recursos, para que distribua de uma forma democrática, né? De uma forma
pouco burocratizada para que possa realmente acessar o mais rápido possível quem está precisando desses recursos, os trabalhadores e os coletivos culturais que estão precisando desses recursos aí para sair do buraco de dívidas, para comer, para a gente imagina, se a gente que está numa cidade grande está numa situação difícil, imagina quem está nas cidades menores, tá? Então, fiquem espertos com isso, tá? Entrem no site do Sistema Nacional de Cultura, portal snc.gov.br, e vocês vão ver ali uma aba escrita Lei Aldir Blanc. Lá vocês encontram essas informações sobre todas as cidades, tá? Sobre tudo em relação à Lei Aldir Blanc até agora. Tá? Mas a Lei Aldir Blanc, ela está já no final do seu processo. Essa distribuição aí de 3 bilhões, né, de reais que foi feita aí desde lá do segundo semestre do ano passado, agora a gente vai começar um novo processo, né, que é a Lei Paulo Gustavo. Né? Esse ano, já pensando no final aí da Lei Aldir Blanc, pensando que muitas cidades, inclusive o dinheiro já foi todo distribuído no final do ano passado e no começo desse ano, e a cultura continua parada, então a gente tem aí 2 projetos de lei, né, que estão em tramitação nesse momento. Um é o PLP, que é o Projeto de Lei Complementar 73 de 2021, originário do Senado Federal, tá? Que vem aí de alguns senadores do PT, principalmente, mas não só, tem senadores de outros partidos também assinando, tá? Esse PLP, eu pessoalmente, né, como pesquisadora aí de políticas culturais, eu acho que é a nossa melhor opção nesse momento, porque ele não é apenas um auxílio emergencial, né? Ele prevê o auxílio emergencial de uma forma muito menos travada e muito menos vertical, tá, do que a Lei Aldir Blanc. Por quê? Porque dentro da proposta do PL, há inclusive a proposta da utilização dos mecanismos do Sistema Nacional de Cultura, né? O diálogo aí com a sociedade civil, diálogo com os conselhos de cultura, o diálogo com os planos de cultura estaduais e municipais. E tem, além disso, tá? Além da construção dessa emergência ser feita de uma forma muito mais democrática e pelo Sistema Nacional de Cultura, como o Lei Aldir Blanc teve essa falha, né? Então, isso é uma correção, tá? Esse PLP, ele tem dentro dele 2 coisas muito importantes. Primeiro, ele prevê uma maneira, né, uma forma super complexa, mas resumindo, de destravar o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial de Cultura, que estão travados. Tanto os fundos estão travados, como os seus superávites estão travados. Né? Que seria aquele recurso além, né, do que é destinado a ele. Né? Aquele dinheiro que às vezes sobra pelas bordas, mas que é também da cultura. Tá? Somando, né, esses recursos dos 2 fundos, mais os recursos, quer ver? Eu estou olhando aqui, o recurso previsto para a Lei Paulo Gustavo é um recurso de 4,3 bilhões de reais, né? Que seria 2,8 bilhões para o audiovisual, que é o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, tá? 1,06 bi para as demais áreas, 140 milhões de contrapartida de estados, DF, municípios para as demais áreas e mais 342 milhões que vão ser desbloqueados do que foi destinado ao Fundo Nacional de Cultura na Lei Orçamentária Anual de 2021. Então, a gente tem aí uma previsão de 2,8 bilhões para o audiovisual e de mais ou menos 1,5 bi, 1,6 bi para as demais áreas.
tá? Então, é super importante que a gente, nesse momento, entenda esse PL, tá? E busque e lute por ele justamente porque ele é um PL que vai nos ajudar a sair dessa. Eu vou deixar aí na descrição para vocês um link, deem uma olhada também na bio, tá? Eu vou fazer mais um vídeo sobre isso logo menos e a gente vai se falando, tá bom? Então, na luta aí pelo PL Paulo Gustavo. Falou, valeu!